Maicon, uma pessoa preocupada com urbanismo, com ecologia, com a vida em comum. Estamos todos dentro de casa, estamos um pouco assustados, pelo menos os que têm sensatez, e o mundo parou para refletir sobre o seu modo de vida, sobre os cuidados com o ambiente, sobre a relação que ele causa com a natureza e eventuais consequências danosas como esta que estamos vivendo. Tu acha que o mundo não cuida o suficiente da Terra? E tu acha que o mundo tem condições de cuidar melhor da Terra? O mundo, eu quero dizer, as pessoas, a população, como um todo. Quer dizer, eu não queria ficar num ecologista preocupado. A minha preocupação é: a população está preocupada com a Terra? Muito boa noite, professor. Partindo dessas indagações do nosso grande professor Léo Rosa de Andrade, desde já agradecendo pela honra da oportunidade aqui de estar aqui falando acerca desse tema que nos é muito caro, que é o tema do direito à cidade. Né? Nós verificamos que, também relacionado à questão da sustentabilidade da própria terra, nós percebemos que no decorrer dos anos, de fato, né, os estudos e as pesquisas ambientais elas vêm avançando cada vez mais. Né? Posteriormente à Constituição de 1988, nós vemos diversos movimentos e debates e conferências que possuem justamente como pauta central a demanda do meio ambiente, em conjunto também com a questão de uma cidade sustentável, que é o nosso direito à cidade que nós tanto almejamos, sendo esse também como um ramo autônomo, né? que nós defendemos que o direito à cidade é um ramo autônomo do direito, justamente por tratar de peculiaridades que é propriamente vinculada à questão da cidade, portanto, um ramo autônomo. Mas se formos analisar a preocupação do ser humano acerca do meio ambiente, acerca da terra e da vida em comum, nós verificamos que o ser humano ele acaba deixando muito a desejar, né, professor? Nós verificamos que o ser humano ele é praticamente, nós poderíamos considerar o ser humano como um próprio invasor de um ecossistema que se autogerencia, que é a Terra, com base na teoria de Gaia que nós temos. Vários autores defenderam ela inicialmente, como James Lovelock, e nós vemos que a Terra, sem o ser humano, sem esse habitante ser humano, a Terra, se ela perdesse esse habitante, ela se autorregularia. E falando vinculado a isso na questão do amanhã, nós verificamos que com o ser humano dentro de casa, com a economia, podemos dizer assim, trancada, parada, em decrescimento, nós tivemos várias notícias, como por exemplo os rios na União Europeia, rios em Viena, eles se autodespoluíram, né? A vida que havia ali nesses ribeiros, nesses riachos, nesses rios, elas acabaram voltando à sua normalidade. Né? Nós identificamos, com base em estudos, que até potenciais danos na camada de ozônio voltaram a perder o seu alto impacto. Né? O dano ambiental ele acabou tendo um freio graças a um fator que nós não podemos também considerar de uma forma extremada, que esse fator ele é algo tão somente decorrente desse mecanismo da Terra. Né? Mas nós verificamos que essa causa fortuita que nos aconteceu, que foi essa pandemia de coronavírus, acabou reduzindo a nossa atividade e nos convida
para essa reflexão de que nós precisamos nos preocupar de fato com o nosso meio ambiente, com o nosso modo de vida e principalmente com a nossa casa em comum, que é a Terra. Veja, eu queria interferir ponderando o seguinte: de fato, consta que o buraco de ozônio teria se fechado, consta que os rios tiveram uma autolimpeza, porque os rios se limpam sozinhos, basta parar de sujar, que em semanas eles se limpam, que aliás é uma das técnicas de recuperação de águas correntes é esta. E os animais que já se assustam com os humanos e se afastam das cidades, eles, em diversos lugares, voltaram a aparecer, a transitar. Sim, há uma série de fatos, eu evito dizer benefícios, porque eu não considero que a Terra se beneficie ou não. Quer dizer, a Terra é indiferente se destruir tudo ou recuperar tudo para a natureza, ela não dá resposta, ela não se preocupa. A natureza é neutra. Né? Quer dizer, tudo o que acontece e deixa de acontecer é ato e resposta do humano para o próprio humano sobre a Terra. Mas onde é que eu chego? Sim, está claro que tudo isso aconteceu e que tudo isso para o humano é muito adequado. Contudo, eu tenho repetido, a Terra tinha, durante toda a sua existência, que são bilhões de anos, alcançado 1 bilhão de habitantes até o começo do século passado. Em 100 anos, em apenas um século, passou para 7 bilhões de habitantes. Bem, esses 7 bilhões de habitantes, em grande parte, estão dentro de casa. Não vai ficar. E não creio que adianta desejar que fique. É um comportamento, uma demanda de se comportar reprimida. A hora que liberar, todo mundo volta a andar de avião, que é um autopoluente, todo mundo volta a estar fazendo o que sempre fez, se comportando como sempre comportou, com as consequências que sempre teve. Ok, aí vem o ecologista e faz um discurso de dever ser. Deveríamos nos preocupar, deveríamos refletir, deveríamos fazer outra coisa. Sim. Agora, existem condições de trabalho, condições de relações sociais, condições políticas, condições de convivência, condições de ganhar a vida que realmente modifique? Nós, além de uma expressão de desejo de que nos comportemos e logo vivamos de outro modo, existe esta possibilidade? Muito bem, professor. Boa provocação que o professor nos faz, e acerca dessa questão que o professor relata, essa questão importante que é o número da nossa densidade demográfica global. Justamente isso, acredito, né, que nós deveríamos pensar no aspecto internacional global nessa questão, né, justamente para os países adotarem medidas para a contenção desse alto desse autopovoamento dos países, das próprias cidades, e respeitando também, né, professor, a nossa capacidade local nas cidades. Existem cidades que são superpopulosas e consequentemente, a cidade tendo uma alta população, ela também, se ela não tem uma política urbana de qualidade, se ela não tem uma consciência ambiental mínima, consequentemente, ela também vai ser uma população que, logicamente, vai preferir andar de veículo poluente, né? E se o gestor público também não incentivar uma gestão, uma mobilidade não poluente, ele também acaba contribuindo para todo esse desencadeamento em massa de degradação ambiental.
Então, o que, que nós notamos aqui? Eu acredito que para o futuro, para o depois, como nós propomos aqui nessa videoconferência, nós precisamos ter, de fato e finalmente, uma governança ambiental global, portanto, uma governança sustentável global, em que essa governança ela se preocupe com essa redução, populacional de forma sem limites, né? E que ela incentive os povos a aderirem à sustentabilidade em todos os seus aspectos, né? Seja no âmbito local, seja no âmbito estadual, seja no âmbito nacional. Então, nós precisamos ter países conscientes quanto a isso, conscientes quanto à própria finitude da Terra, não é, professor? Porque, nós, como o Sim. professor bem disse, nós não temos, já foi constatado isso por autores como Leonardo Boff, como diversos outros autores e especialistas no tema ambiental, que a nossa capacidade de recursos naturais já foi esgotada, né? Nós precisaríamos de mais 3 planetas Terras para conseguirmos, quem sabe, suportar a nossa demanda. Então, de fato, nós precisamos pensar isso, pensar o nosso modelo de vida no amanhã, né? Justamente isso, e com toda a tecnologia que nós temos, utilizar ela finalmente ao nosso favor. Nós que Mas estamos entrando agora. Michael, não, é que, exemplo, eu estou de acordo que precisamos pensar. Quer dizer, as colocações do Leonardo Boff, por exemplo, eu acho umas declarações simplistas sobre dever ser. Ok, o problema é que tem que ter condições materiais de dever ser. Peguemos São Paulo, não deveríamos ter um transporte urbano tão poluente, veículos velhos, uma quantidade de pessoas impressionante é transportada para trabalhar no de casa. Sim, não deveríamos ter isso. Mas eu não vejo ninguém com a solução para isto. Há um estudo em Londres, sobre Londres, que tem tantos hectares de cidade. Para recuperar o esgoto disso, Londres precisa de mais tantos hectares ao redor. Para recuperar a oxigenação do ar, precisa de mais tantos hectares. E assim, para recuperar as condições ambientais adequadas, precisaria de tantos e tantos e tantos mais hectares. Bem, todo mundo sabe a solução. Ninguém sabe as condições de implementação da solução. Alguns dizem, se deixarmos de comer carne, ok, não criaremos gado, teríamos que implantar alface, rúcula, ou seja, precisaríamos de espaço do mesmo jeito, teríamos acabando de derrubar a floresta do mesmo jeito. Quer dizer, o que eu insisto com os ecologistas, comigo inclusive, que sou um plantador de árvore, que me pretendo cuidadoso, que me esforço por levar uma vida ecológica, a questão está na possibilidade de realizar materialmente o que se desenha como o adequado. O desenho do adequado, eu creio que todo mundo sabe. Todo mundo que está preocupado, todo mundo que estuda, todo mundo que se volta para o assunto. A implementação das condições da vida adequada é que eu tenho dúvida que alguém tenha resposta. Bem, há cidades nos países nórdicos que já proibiram a entrada de carro. Então, você tem que deixar os automóveis fora da cidade e tem um transporte público que te leva. Bem, mas ele não tem uma população de periferia necessitando trabalhar como nós temos distante dos seus pontos, ele não tem uma reprodução humana como nós temos. A Índia já não tem água. Bem, o que fazer se a população da Índia demanda aquela água? A população já está lá. Então, eu perguntaria se o Michael legislador, se o Michael político, se o Michael estudioso da vida urbana, o que pode ser feito
numa cidade, além de se preocupar com a cidade? Quer dizer, qual é a coisa efetiva que nós poderíamos fazer? Podemos botar carros elétricos. Ok, o custo de gerar energia elétrica, a poluição da geração de energia elétrica, eu não sei se a sociedade está disposta a pagar. Então, assim, eu sei que tem uma resposta rápida para cada coisa, mas permanece a minha pergunta: as condições de implementação das respostas para cada coisa. Certo, professor. Acerca dessa questão de implementação, eu até ontem estava reunido num grupo de estudos ambientais efetivo aqui da nossa cidade de Itajaí, e nós verificamos que, como havia falado antes, isso só pode ser implementado através de uma governança efetiva. O que seria isso? Seria justamente entidades que têm essa vontade de implementar, de fazer algo e possuem essas ferramentas, se unirem forças em conjunto para propor algo efetivo para o meio ambiente. Por exemplo, ontem nós discutimos projetos de saneamento básico aqui para a cidade, projetos em que se verifica a questão da construção de parques ambientais, diversas propostas que, como o professor bem falou, por vezes, até mesmo o legislador que tem essa competência legislativa e até mesmo o poder executivo, ele acaba não implementando, né? Justamente porque nós vivemos em uma sociedade que preza mais por interesses políticos do que por interesses ambientais, e esses ambientais, logo, de sobrevivência e de subsistência do ser humano. Né? Mas como nós só se Mas preocupamos com é agora e possível não com amanhã, separar interesses políticos de interesses ambientais? É possível que haja uma vida paralela política a uma vida ambiental? Quer dizer, por exemplo, um gestor público, ele é essencialmente político. E se ele der preferência ao político, mas ele não tem que dar preferência ao político, por exemplo, a nossa desmoralização política vivida no Brasil por governos corruptos, vagabundos, à esquerda e à direita, vagabundos no sentido de sem qualidade mesmo, né? Ok, desmoralizou a política, mas dá para retirar a política? Quer dizer, a primeira questão ecológica não seria uma ecologia do comportamento político? Eu entendo que há uma ecologia da natureza, da árvore, do passarinho, etc. Há uma ecologia do indivíduo na sua relação com tudo isso, mas há uma ecologia da vida pública. E a ecologia da vida pública, me parece que ela é essencialmente política. Me desculpe ter reagido, mas eu queria pontuar esse aspecto. É possível alguma organização humana, mesmo de cuidado de si próprio, da sua natureza, do seu derredor, é possível algum cuidado humano coletivo que não seja intermediado pela política? pois bem, professor, como nós já sabemos, nós somos seres políticos, né? Querendo ou não, até mesmo com uma omissão, nós já agimos politicamente. Então, o que eu vejo é que a pauta ambiental, ela é uma pauta que ela é também de fato política, justamente porque ela vem instrumentalizada na Agenda Global 2030, que é uma diretriz internacional, e também vem instrumentalizada em diversas outras legislações que podem ser efetivadas. Né? Então, o ser humano ele precisa colocar essa pauta ambiental como algo prioritário, em cima de outros interesses, considerado essa ponderação de valor do bem ambiental como uma questão de sobrevivência da espécie humana, em cima de outros interesses, como nós atualmente chegamos a ter essa dicotomia entre saúde e economia. Né? Então, o meio ambiente ele é algo que eu acredito sinceramente nisso, que ele se sobrepõe a outros temas, porque justamente dentro dele está interligado toda, todo o sistema da vida. Né? Nós temos Sim, dentro da sem sustentabilidade. meio ambiente não há vida, de acordo. Sem economia não há recurso. Sem recurso
você se depara com 7 bilhões de habitantes, que montou um sistema de produção, de trabalho, de consumo enlouquecido, Sim. de difícil retorno. Quer dizer, nós estamos no momento com a economia estacionada. As pessoas, e acho que tem que estar estacionada, não vou atrás de discursos loucos que tem que tocar a coisa a qualquer custo, que não sou da gripezinha, né? Contudo, é fato que se a economia ficar estacionada mais algum tempo, as consequências serão drásticas. Neste ponto que eu vejo que os gestores não têm uma resposta. Quer dizer, que a ecologia é fundamental, que sem o ambiente eu sou alguém destinado a uma morte rápida, não temos dúvida. Agora, que o gestor público tenha sucesso na empreitada, mesmo os que queiram, acho difícil. Nota, os partidos verdes europeus tiveram algum sucesso, já não tem mais. O Partido Verde no Brasil foi um desastre. E eu não acho que o Partido Verde seja a solução do mundo, mas ele tinha uma preocupação prioritária, que era o ambiente. O que tem vencido com o apoio popular a conquista do poder efetivo é o tradicional, é o antigo, é o religioso, não é o científico, não é o planejador, não é o que tem capacidade de desenhar o futuro e criar as condições propícias para chegar nele de modo adequado. Nós temos um conservadorismo que se repete. O mundo mesmo hoje está estabelecido com governantes conservadores, anticientíficos, messiânicos. É nesse aspecto que eu queria ainda insistir. Há uma solução para isso, para vencer as condições do mundo, para melhorar o próprio mundo a partir deste mundo que se recusa a ser melhor? Pois então, professor, acerca dessa problemática que o professor nos propõe, eu verifico que eu também parto dessa indignação de que muitas das vezes o nosso discurso acadêmico, o nosso discurso científico, ele acaba sendo colocado muitas das vezes pelos gestores públicos de lado, justamente por essa questão de que nós vivemos em uma sociedade de interesses, né, que não se prestam a analisar justamente o interesse coletivo. Porque se eles colocassem o interesse coletivo como prioridade, eu acredito que seria de fato sim uma solução, né, mas partindo de pessoas que tenham esse comprometimento ético, né, como por exemplo, eu sendo uma pessoa engajada na causa ambiental, no tema ambiental, por que não entrar na política para fazer algo diferente, né? Por que não entrar no movimento para propor uma ideia? Então eu penso que nós podemos utilizar a nossa capacidade técnica científica justamente para implementar isso, né? Então a partir daí que vem as proposições, vem a efetividade do nosso discurso e cabe a nós continuarmos insistindo nisso para que isso venha ser implementado de fato na realidade. Partamos dessa preocupação tão somente do dever ser. E em relação aos países, eu vejo que os países eles precisam de fato tomar uma medida drástica, né? Chega um determinado momento que, como o professor falou, tem países que eles já proibiram veículos poluentes, né? Para justamente gerar uma consciência na sociedade e essa consciência ambiental ela venha a ser implementada. Então aqui nós temos que ter essa coragem de fazer isso, nós temos que ter a coragem de sair desse nosso modelo tradicional fóssil para que nós venhamos implementar uma ecologia consciente, mas justamente isso pode ser operacionalizado quando finalmente nós tivermos pessoas que tenham esse engajamento, esse interesse
E se não tivermos no aspecto nacional, então temos que torcer e temos que buscar possibilidades para que nós venhamos sofrer essa coerção, para justamente nós venhamos avançar dessa era fóssil para uma era mais desenvolvida, que preze também pelo equilíbrio, né? Nós não podemos Essa, também essa, nos apegar ao extremo e também deixar a questão desenvolvimentista de lado, de certo modo. essa palavra que tu usaste, ter a coragem, ela me é uma palavra muito cara. Ela me é uma palavra pela qual eu tenho muito respeito. E eu penso que nós vivemos uma época em que dois tipos de comportamento estão predominando. Um de simpatiquinhos que querem ter um comportamento bonzinho, em que recusam o enfrentamento, quer dizer, abriram mão da coragem para criar uma espécie de pieguice relacional que evita, contorna as atitudes corajosas que devam ser tomadas. Por outro lado, em alguns países, e particularmente no Brasil, se estabeleceram também grupos que apenas expressam ódio. Uns querem dividir o mundo entre nós e eles, e outros querem até matar eles. Né? E esses grupos estão, de tal modo, encastelados em suas razões, querendo que o outro cale a boca, porque eu tenho a razão, que está impossibilitando uma conversa nacional que dê rumo de nós para nós mesmos. Aí, novamente, volto. Quer dizer, a política como sensatez, como um lugar social de intermediação das ideias, dos encaminhamentos, eu vejo isso no Brasil com muita preocupação. E eu pretendo estar do lado dos ecologistas, dos que pensam o mundo como sendo uma relação internacional, que estão profundamente preocupados com o ambiente. Porém, por outro lado, a nossa democracia, ela é, lamentavelmente, sobretudo eleitoral. Nós, nós quase que reduzimos a democracia à eleição. A eleição é questão de voto. Para pedir voto, você tem que dizer certas palavras, fazer certas promessas, ou você não se elege. Esses grupos de pensamento ecológico ao qual tu pertences e que eu respeito e admiro, tem trabalhado isso? Quer dizer, como você vai persuadir a população, como você vai legitimar certos discursos outros que sejam mais adequados para a vida comum, mais ecológicos? Quer dizer, como você vai fazer um discurso de dever ser? Como eu concordo, eu queria deixar isso claro, mas como você vai fazer disso uma preocupação do eleitor e o eleitor saiba, com esta preocupação, escolher um candidato e trabalhar para ele e dar voto para esta mentalidade que nós dois gostaríamos de ver circulando no mundo? Sim, professor, entendo perfeitamente a preocupação do professor, né? E justamente nós, como pesquisadores, como estudantes da temática ambiental, nós verificamos que, assim como a questão ambiental, como nós bem sabemos, a questão ética na política, e política nós entendemos ela como um mecanismo de, que pode fazer, de fato, instrumentalizar essas demandas sociais e demandas coletivas de suma importância para a sociedade. Né? Mas nós vemos a mudança na sociedade não tão somente, não de fato simples, né, como nós queremos. De fato, nós temos que trabalhar com essa questão de uma forma para que implementamos algo, né,
partamos de um início para que, quem sabe, na próxima geração, ou quem sabe na geração da nossa futura geração, nós possamos talvez colher algum resultado, né? Porque justamente esse é um cenário que nós vemos no Brasil. Por exemplo, a pasta ministerial ambiental, onde vemos um ministro ocasionando diariamente anistias para desmatadores, ou seja, ocasionando um desmonte na política ambiental. Então, o que nos resta é continuar persistindo, assim como o próprio Galeano fala quando ele fala de utopia, né, que a utopia serve para que nós continuemos a caminhar e a persistir, que nós possamos continuar insistindo nessas pautas, insistindo nas cidades, buscando governantes, como, por exemplo, ontem conversava com um grupo, que eles possuem, de fato, esse interesse de implementar essa pauta ambiental na cidade, e depois de implementar isso num plano de governo, partir para a prática, né? Listar aquilo que não está sendo feito, aquilo que foi prometido nas gestões passadas e cobrar isso e finalmente implementar, né? Buscar a implementação, romper com esse interesse econômico sobre tudo e todos e buscar um equilíbrio, né? Não descartar o desenvolvimento também econômico, mas buscar esse equilíbrio e implementar essas questões de suma importância que repercutem na vida do ser humano, né? Podem não repercutir de forma imediata, como é a questão que nós muito bem sabemos que ocorre, que é o discurso de que se você tem emprego, você está bem, né? Então o meio ambiente eu posso devastar o quanto que for. Não, nós temos que pensar tanto no emprego do agora como no meio ambiente do futuro, né? E também do emprego do futuro da geração futura. Como o artigo 225 nos fala, nós temos um meio ambiente tanto para o presente como para o futuro. Assim como o professor Juarez Freitas também nos esclarece que ele afirma que nós temos um direito ao futuro. Então, esse direito ele precisa ser preservado, precisa ser colocado nas mentes das pessoas, sim, de uma forma, quem sabe, através de instrumentos políticos que estabeleçam uma consciência ambiental nas cidades, nas escolas, principalmente, né? E a partir disso que nós possamos ter uma futura geração na qual é devida esse direito ao futuro, uma geração que tem esse apreço pela sustentabilidade, pela casa comum de nós todos, que é a Terra. Michael, com esta preocupação exatamente, nós fundamos o Instituto Cidade, que não pretende ser uma questão apenas de traço urbano, é cidade aqui no sentido platônico, onde acontece a educação das pessoas, onde acontece o namoro, onde acontecem os filhos, onde acontecem os passeios, onde acontece a política, onde acontece a vida. Quer dizer, o lugar do humano é a cidade. Então, nós fundamos esse instituto e estamos procurando e recebendo pessoas com preocupações éticas, com preocupações cívicas, com preocupações urbanas, mas, sobretudo, com preocupações ecológico-ambientais, como tu tens, para conversar. O Instituto Cidade continuará conversando. Nesse sentido, com muita satisfação que eu ouço tuas palavras esperançosas, te provoquei com um pouco de ceticismo, exatamente para que se possa extrair mais do teu saber, e deixaria a palavra para que tu encerrasse, te pedindo que considere o seguinte: como será o depois? A humanidade aprenderá com o que está acontecendo? A humanidade está sendo um pouco educada pelo vírus? Nós estamos em casa pensando que devemos mesmo mudar o nosso modo de viver? Tu tens esperança na humanidade ou achas que a humanidade vai apenas se reproduzir? Quero lembrar Mal-Estar na Civilização, do Freud, escrito depois de uma guerra terrível
e que em seguida veio outra, não é? E terrivelmente violenta. Eu sou um tanto cético, eu tenho bastante desconfiança de nós sobre nós mesmos. E te vejo, vejo com muita satisfação, esperançoso. Ok, que pensas que o coronavírus nos ensinou e o que sairá de bom disso? O que sairá de mal já sabemos. O que sairá de bom destas circunstâncias ruins que estamos vivendo? Muito bem, professor. Primeiramente, para mim é sempre uma alegria, né, uma satisfação participar do Belo Instituto Cidade, que é justamente, como o professor bem disse, um lugar de troca de conhecimento sobre a vida em comum, sobre a cidade, sobre os debates políticos, econômicos, sociais. E o que eu penso acerca do nosso porvir, né, nosso amanhã, passada essa situação de pandemia, eu acredito, sinceramente, que nós devemos, e não só no dever ser, mas nós precisamos, né, de fato, mudar. E acredito que a população ela pode, se ela quiser, mudar o seu modo de ver o mundo, né, e partindo dessa premissa, desse isolamento que as pessoas estão vivendo, estão sendo tolhidos os seus direitos sociais e fundamentais. Então elas podem finalmente entender que o desenvolvimento econômico ele depende do equilíbrio fundamental que nós chamamos e ousamos chamar de desenvolvimento sustentável, partindo desse para uma sustentabilidade em todos os setores. Né? Nós podemos perceber aqui que tanto a saúde, que é um direito fundamental, tanto a economia, que acaba trazendo diversos outros direitos sociais e fundamentais, todos esses direitos estão interconectados. Então, quem sabe com a privação desses direitos, as pessoas acabem começando a entender que elas precisam se preocupar muito mais com os temas públicos, com os temas sociais, com os temas econômicos e principalmente com o tema ambiental que também vincula todos esses outros temas. Então, nós verificamos muito isso na Europa, que aquele povo ele sofreu tanto com guerras, com também a gente sabe que aquele povo passou pela questão da gripe espanhola, e nós vemos, professor, a Europa, como por exemplo Portugal, eu tenho um conhecido, um amigo que mora lá, que são países que adotam medidas restritivas ao extremo desde o início. E, consequentemente, agora eles estão sendo países que estão saindo dessa crise primeiramente do que nós, né, que não temos essa experiência com o caos. Um caos aprofundado como é o nível dessa pandemia. Então, eu acredito que essa situação de pandemia nos faça refletir para futuros possíveis futuras pandemias, possíveis futuros problemas sociais e econômicos, que nós possamos refletir com toda essa situação que nós estamos passando, quem sabe aprender a ter uma melhor ética na probidade econômica, na probidade administrativa, né, que nós estamos vendo uma completa falta de ética, uma completa falta de instabilidade política. Então, toda essa reflexão, todo esse cenário de caos, eu acredito sinceramente que possa servir sim como uma reflexão futura no porvir e que nós possamos aprender com tudo isso e aprender que a Terra não é tão somente algo desconexo da nossa realidade, né, professor? Mas a Terra é o nosso lar. Muito obrigado, um imenso prazer em conversar. Estava aqui pensando em Weber, aproximar a ética da convicção da ética da responsabilidade. Eu penso que é uma discussão a ser feita. Muito obrigado por conversar conosco, Michael. É uma grande satisfação recebê-lo. Eu que agradeço, professor. Estamos sempre às ordens. Grande abraço e é um prazer sempre contribuir com o Belo Instituto Cidade.